Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no capítulo 3, o chamado de Maria, hoje vamos falar sobre o começo do maior mover da história. O chamado de Maria deu início ao maior mover da história, o dia em que Deus se fez gente. Seu chamado aconteceu de forma sobrenatural, através da visita do anjo Gabriel. E como os anjos não marcam hora para visitas, ela se assustou. Assim começou a ação de Deus para gerar esse grande mover, a encarnação do seu filho. Um chamado está relacionado a um mover. Deus sempre se move em todas as gerações, mas em algumas ele gera coisas novas através das pessoas que ele chama. Maria foi uma precursora de algo novo que Deus queria fazer naquela geração. Deus queria agir naqueles dias, mas precisava da pessoa certa para isso. Havia muitas jovens virgens em Judá, mas Deus escolheu Maria, pois encontrou nela um coração alinhado com o seu desígnio. No início do Evangelho de João, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O Verbo é Jesus, ele estava com Deus, mas precisava ser gerado e se tornar gente. Deus, portanto, precisava especificamente de uma mulher. Deus usa pessoas específicas para tempos específicos. Para cada tempo, Deus chama a pessoa certa, aquela de quem ele precisa para agir. Quando Deus foi começar um povo, chamou Abraão. Quando foi libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, ele chamou Moisés. E quando Deus foi gerar seu filho, ele chamou Maria. Ela não foi chamada para gerar apenas uma criança, e sim para gerar um mover que mudaria o rumo da história. Como é sério perceber um chamado de Deus? Pois sua resposta pode afetar a vida de milhares ou milhões de pessoas. Portanto, não lide com seu chamado como se estivesse escolhendo uma profissão. Um profissional pode afetar a vida de muitas pessoas, mas um chamado pode afetar sua eternidade. O chamado de Maria nos mostra como Deus começa a mover no meio dos homens. Perceber como Deus moveu no passado nos ajuda muito a perceber como Ele está movendo hoje. Afinal, como vamos entrar nesse mover se não o discernirmos? Uma mensagem para refletir. Um profissional pode afetar a vida de muitas pessoas, mas um chamado pode afetar sua eternidade. Um exemplo disso é a forma como Deus moveu no meio do povo de Israel. Quando estava no deserto, eles seguiam a nuvem de Deus. Quando a nuvem parava, todos paravam. Quando a nuvem se movia, todos a seguiam. Veja em Êxodo capítulo 40, versículo 36 e 37. Era assim que Deus se movia naquele tempo. Hoje precisamos identificar a nuvem de Deus para poder segui-la. O mover é como o Verbo. Ele está com Deus, mas precisa de alguém para gerá-lo na terra. Maria foi essa pessoa, o que significa que, a princípio, tudo dependia dela. Tudo o que Deus tinha era uma semente e uma mulher. Convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!